Terça-feira, você sabe muito bem, é dia de fatos da semana aqui no Revista. A Operação Lava Jato levou a Polícia Federal a prender na semana passada o senador Delcídio do Amaral, líder do governo no Senado. É a primeira vez que um senador com mandato em exercício é preso. Na semana passada, um novo capítulo da Operação Lava Jato levou à prisão o senador Delcídio Amaral, líder do governo no Senado, seu chefe de gabinete e o banqueiro André Esteves, presidente do BTG Pactual. Todos eles foram acusados de tentar dificultar a delação premiada de Nelson Cerveró sobre as irregularidades na Petrobras. E durante as investigações na residência de Diogo Ferreira, a Polícia Federal encontrou um documento que aponta um suposto pagamento de 45 milhões de reais para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O dinheiro seria para garantir a alteração de uma medida provisória e assim beneficiar o banco de André Esteves. Cunha, que já enfrenta um processo no Conselho de Ética da Câmara, terá que lidar agora com essa nova denúncia, que deve complicar ainda mais a sua situação. E é sobre isso que vamos falar agora aqui no Revista da Cidade. Ainda bem que Eu já tô aqui com o doutor Eduardo Leite pra gente falar sobre isso. Tudo bom, meu querido? Como é que você tá? Bom dia, né? Sempre bem? Ah, sempre, né? Que bom. Alguém tem que estar bem, né? Melhor ainda, sabendo que pela primeira vez no Brasil a gente conseguiu colocar atrás das grades um senador em exercício. Você acha que isso é uma situação para se comemorar? Olha, eu diria que é o começo da festa, né? É porque, na verdade... Da nossa festa, a gente vai conseguir fazer uma festa finalmente? Eu acho que nós vamos comemorar mais ainda. Eu acho que, assim, tem muita gente para ser presa. Muitas pessoas ainda, muitos políticos, muitos empresários. Eu fico imaginando, inclusive, a quantidade de informações que essas pessoas detêm. E essas informações, elas são importantes para poder debelar, revelar para a nação brasileira todos esses desmandos que foram feitos nessas últimas décadas. Sobretudo até no Senado. Por quê? Porque o Senado detém um mandato de 8 anos. Durante 8 anos, um senador pode fazer muita coisa boa, mas também pode fazer muita coisa ruim para a nação. É óbvio. Então, o que eu imagino é o seguinte: tem muitos empresários sem dormir, muitos políticos sem dormir, esperando às 6 da manhã para ver se a Polícia Federal não está na porta para ser preso. Né? Eu acho que isso é realmente o que o povo brasileiro quer. Né? Que tudo isso seja esclarecido e que as pessoas culpadas não só respondam o processo, mas que paguem as suas respectivas contas e que devolvam todo o erário, todo o dinheiro roubado, né, dessa nação. Eu acho que é isso que nós esperamos. Então eu acho que a prisão do Delcídio, né, do senador Delcídio, não sei se pode chamar de um senador, né, porque é uma pessoa que faz, que arma ou que prepara uma fuga, né? Ou seja, promete mesada para a pessoa não revelar aquilo que ela sabe. Para um outro criminoso não contar. Na verdade, não pode ser um senador uma pessoa dessa. Né? Eu acho que ele tinha que ser caçado sumariamente, como todo mundo faz. Quando você pega um funcionário roubando da tua empresa, o que você faz? É demissão com justa causa. Claro. Então, isso aqui é demissão com justa causa, é cassação sumária. Entendeu? Porque é bandido, é ladrão, entendeu? Então eu estou começando a achar, sem brincadeira, que o Beira-Mar é santo, perto do que nós temos aí governando esse país. Ele é santo, ele não fez nada perto do que essa gente fez. Os colarinho branco realmente são muito mais numerosos, parece. Então esse é o grande problema. Porque eles causam um mal muito maior. É em massa. A matança, né? Ou seja, é um termo... Mas é em massa, as pessoas morrem em massa. Você já imaginou, alguém já parou para pensar a quantidade de pessoas que morreram na fila do SUS porque esse dinheiro foi desviado? Todo mundo já parou para pensar? Essas pessoas todas, esses políticos, deveriam ser não só caçados, mas deveriam ser processados, deveriam de responder por um crime de homicídio em massa. É praticamente quase um genocídio que eles praticam, porque quando você não tem assistência, o que acontece? As pessoas morrem na ponta. Então é um genocídio praticado pelo desvio de recursos públicos.
né? São ladrões, são verdadeiros bandidos contumazes, são pessoas que não merecem estar no convívio da sociedade. Não é só prisão preventiva, mas tem que ser, é o que eu sempre digo, tem que ser uma prisão, mas muito, sabe, muito longa, que é para a pessoa sentir efetivamente o que é fazer um mal para as pessoas. Você sabe infelizmente não é o que acontece. Você sabe, Regiana, há uma distorção entre ou seja, o conceito de medo e o conceito de coragem. Porque o nosso medo é de não fazer nada errado, né, de não ter que responder perante a justiça a qualquer deslize que você tenha feito. E a coragem, no nosso conceito, na nossa definição, dentro do nosso consciente coletivo, ou pessoal, individual, é de fazer o bem, é praticar o bem. Como, por exemplo, o cara da Cirela foi lá e vai doar parte. Então, é isso. Que a gente veio, né? Agora, o problema é que há uma inversão de valores. Para eles, o medo não existe. A coragem é para fazer tudo, praticar qualquer coisa, seja ilícitas ou não. Então esse é o problema desse país, né? Agora vamos ligar os fatos aí, né? O que a prisão do senador Delcídio do Amaral tem a ver com mais uma descoberta, mais um indício de que o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, está envolvido na Lava Jato até o pescoço, né? Ele foi preso justamente porque ele tentou segurar a delação premiada, né? Me fugiu o nome dele agora, por favor. Do Severo, exatamente, que está na cadeia. Falando aí da mesada que você acabou de comentar, 50 mil reais, seria por mês, né? 50 mais 4 milhões, né? Para família. E o avião do Esteves, né? Do banqueiro, para poder dar a fuga até um determinado ponto e ir para a Espanha direto, no voo direto. Já pensou? Aí foi encontrado, entre os documentos, entre as provas que foram apreendidas na casa do Esteves mesmo, né? Do André Esteves, ou de um assessor dele. Assessor do Delcídio. Do Delcídio. Isso. Tá. Que também bilhete preso, que tem a sinal. ver com mais dinheiro que sumiu. São 45 milhões, etc, que teria passado aí pelo Eduardo Cunha para que ele aprovasse uma medida provisória e colocasse uma questão a mais, uma medida provisória, etc, que ajudaria esse banqueiro a ter mais benefícios, etc. Só pra gente fazer um link das histórias aí. Mas por que eu tô querendo chegar aí? Eu queria que você comentasse justamente essa segurada que o Eduardo Cunha deu na votação do impeachment, porque hoje mesmo vai ser votada a cassação dele, não é isso, doutor Eduardo? Você sabe que nessas investidas, nessas prisões preventivas ou temporárias que acontecem, acompanhadas por busca e apreensão, que é o que faz, porque na verdade se encontrou esse bilhete, essa anotação feita pelo próprio assessor do Delcídio, que é o Diogo Ferreira, que teria feito essa menção com relação a que o Eduardo Cunha teria recebido 45 milhões para ser distribuído entre alguns parlamentares, né? Entre os parlamentares, para passar uma medida provisória aonde favoreceria a utilização de créditos tributários por bancos, dentre eles o próprio Pactual. Por quê? Porque na verdade o Banco Pactual comprou o Bamerindos por 400 e poucos milhões, mas tinha 1,5 bilhão de créditos tributários, e que esses créditos tributários seriam utilizados, ou seja, na verdade é toda uma armação. Era uma jogada, né? Então, nessa prisão que foi feita do Delcídio, do senador, eu vou chamar de senador só para denominar, para poder a gente saber quem é. Mas, na verdade, eu gostaria de chamar simplesmente o Delcídio, entendeu? Ou deu ruim, né? Como o Zé Simão tá falando, deu ruim. Ele decidiu alguma coisa, mas é por aí. Então, então, o que aconteceu? Com essa prisão e com essa busca e apreensão, se revelou uma outra situação que complicou Eduardo Cunha. Porque o Eduardo Cunha está respondendo um processo, ou seja, um processo de cassação, por conta do quê? Por conta de ter encontrado, a Procuradoria-Geral da República encontrou contas na Suíça e que não tinha origem aquele dinheiro, ou seja, primeiro ele está negando, depois ele fala que ele é beneficiário das contas na Suíça, enfim, então... Não é dono, mas é beneficiário. Se desencadeou um processo de cassação, que teve um relator, inclusive de São Paulo, um jovem deputado que assumiu agora recentemente, né, e fez o relator com o objetivo de prosseguir as investigações para o processo de cassação. Mas esse novo fato não tem nada a ver com a cassação a qual ele vai responder hoje. Mas isso pode complicar de alguma forma, na opinião
Sem dúvida, porque na verdade... Porque ele está dizendo que esse bilhete foi plantado lá. Mas aí tudo foi plantado, né? Claro. Agora, tudo foi armado, tudo foi... ou seja, é dessa forma que o bom bandido, né? Como diz, né? O bom bezerro não berra, né? Ou seja... Nunca assume nada, né? Exatamente. Mente até a morte. Então, esse é o ponto. Ou seja, então, com essa prisão de Delcídio, com o senador, com o seu assessor Diogo, mais o Esteves, né? Que é o banqueiro, que também está nessa toda esse emaranhado de situação, até por conta dessa medida provisória também, para poder se beneficiar, está se desenhando uma nova denúncia contra o Eduardo Cunha, que é justamente ter vendido, ou seja, esse é o termo, ou seja, ter vendido uma medida provisória para beneficiar um determinado banqueiro, que é esse tal de Esteves, entendeu? Então é verdade que ontem ele já foi destituído da presidência do banco, o banco já entrou num processo extremamente complicado, porque as pessoas que têm dinheiro lá querem o quê? Retirar, sacar o dinheiro, transferir para outro banco. Então, e o sistema bancário, obviamente, vai ter que absorver esse banco rapidamente. Provavelmente esse banco já está sendo negociado, porque senão o que vai acontecer é o seguinte: há uma crise institucional financeira, no sistema financeiro. Claro. Então, esse é isso que pode acontecer. Hoje, em Brasília, é um dia decisivo. E você acredita na cassação do Eduardo Cunha? Você acredita que isso pode acontecer? Isso é um processo irreversível. Olha, eu acho que tudo, na verdade, o Brasil, eu diria que está nas mãos de uma instituição e de uma pessoa, por incrível que pareça. Hoje o Brasil, a nação brasileira depende da decisão do Supremo Tribunal Federal e das medidas que vão ser tomadas daqui para frente. Entendeu? Ou seja, as prisões que vão ser decretadas, as condenações que vão acontecer. E a outra está na mão do Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro que desencadeou toda essa questão e, de uma certa forma, ele foi limitado numa investigação, mas está nas mãos dele. Por quê? Porque, na verdade, ninguém tem coragem de destituir esse homem da função que ele está. A nação... Não ali de dentro do Congresso, pelo menos. A nação vem abaixo se isso acontecer. Agora, o que eu acho que precisa é o Brasil inteiro se mobilizar. Entendeu? Que eu acho que nós temos agora que nos mobilizar para poder pedir decisões mais concretas. Tá, só para entender o processo rapidinho, para a gente finalizar aqui resumidamente. O Eduardo Cunha sendo cassado hoje, tem que ter uma nova votação no Congresso para eleger um novo presidente, é isso? Hoje, na verdade, eles estão dependendo de três votos de petistas, né? Porque aí tem aquela barganha do impeachment ou não. Se esses 3 petistas votarem, porque de todos eles está praticamente empatado a votação. Tem 10 deputados a favor e tem 10 deputados contra, ou seja, 9 deputados contra. Se você tiver mais 2 votos, o que acontece? Ou encerra esse processo de cassação, ou eventualmente ele é aprovado. Se ele for aprovado, aí vai para o plenário e aí é votação simples, entendeu? Mas ele continua exercendo como presidente da Câmara se for cassado? Ele perde automaticamente? Perde tudo. Então por que ele está segurando o impeachment? Se ele não vai ter mais poder nenhum depois que ele for cassado ou não? Por causa desses 3 deputados. Esses 3 deputados serão os fiéis da balança. Se votarem com ele, ou seja, enterra o processo de cassação. Entendi. Entendeu? Se não votarem com ele, ele vai desencadear o processo de impeachment. Entendi. Essa é a barganha. Só para entender essa estratégia. Na verdade, estratégia do mal. Está se defendendo. Estratégia do mal. Terrível. Não é do bem, não. Não. Então essa é a situação toda que nós estamos aí enfrentando. Mais um episódio dessa novela mexicana. Que não vai acabar tão cedo e a gente vai voltar a falar sobre isso. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, doutor Eduardo. Para continuar fazendo contato com o doutor Eduardo Leite, através do facebook.com/Eduardo César Leite. Obrigada, meu querido. Ótima semana para você, viu? Ótima semana para você. Obrigada por ajudar a gente a entender esse imbróglio todo. Tchau. Esse jogo político que dá nojo. Loucura, né? Mas terça-feira que vem ele vai estar de volta com certeza para falar sobre esse e tantos outros assuntos de importância da nossa nação.